O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Só na 91. Só na 91. Saúde em Foco. Muito bem, quero lembrar para você que o Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você pode marcar suas consultas e exames pelo 4009-6001. 4009-6001. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Peps, tá certo? Olha só, a dica de hoje é para você aumentar a sua imunidade com o Propocaps, que tem as própolis vermelha e verde, tá? Você vai encontrar vitaminas de A a Z com 2 tomadas diárias. Você vai ficar com a imunidade lá em cima. E se você quiser emagrecer também, indico para você Propofit, que tem uma fórmula inovadora, tem também as própolis vermelha e verde e também acelera o emagrecimento de forma saudável com apenas 2 cápsulas, tá legal? Você vai encontrar aqui na Nosso Granel e pelo telefone 99158-8419. 99158-8419 é o telefone para você comprar aí a Propocaps, que está na telinha aí do NN Play Esportes e da Propofit. Tá legal? Não aceite outro, exija Propocaps ou Propofit. Olha, gente, um recado aqui da JCF Motors Car Wash é o seguinte: Tigo 3 Pro, Tigo 3X Pro, por R$115 mil, com um emplacamento incluído aí para você. O emplacamento tá grátis para você, tá legal? Tigo 3, esse é o Tigo 5X Pro, consulte a condição de lançamento. Esse carro é uma coisa linda e tem pronta entrega aqui na JCF Motors Car Wash, tá? Passa lá, fala com o Vinícius, fala com a Grazi e faça um excelente negócio, tá legal? Tigo 3X Pro por R$115 mil, pronta entrega, tem diversas cores lá, emplacamento grátis para você, tá legal? Tá incluído aí nesse valor para você não pagar mais por isso. Doutora Alexandra, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, é sempre bom recebê-la. E o tema de hoje, o que um simples mosquito pode causar no meu pet. Já não bastasse a zika, a chikungunya, a dengue, né? São 5 tipos de dengue aí que o bichinho, ele já é pentacampeão, né? Nós tivemos no Brasil, há alguns anos atrás, um grande surto aqui da zika e da chikungunya. Essa primeira zika trouxe diversos problemas aí, inclusive para gestantes, né? Muitas crianças aí naquele tempo nasceram aí com um problema chamado de microcefalia e algumas tiveram que fazer um aborto, né? E outras tiveram seus filhos e estão criando seus filhos hoje com esse problema, a microcefalia, que aí a gente sabe que tem que ter a vida inteira aí para cuidar e que tem que ter muito carinho, muita atenção, muito amor. E com os pets também não é diferente. A pergunta é: o que um simples mosquito pode causar no meu pet? Vamos lá, peguei uma redação aqui bacana. Quando o executivo de contas Márcio Rebelo adotou a pequena Lisa, não imaginava que a cadelinha sofria de um problema mais grave do que uma pata quebrada. Após um ano entre idas e vindas ao veterinário, 2 vezes por semana, a vira-lata morreu, vítima de leishmaniose. A doença infecciosa é causada por um parasita transmitido a cães, gatos e até ao ser humano, pela picada de pernilongos da família Flebotominius. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil é o principal país que concentra o maior número de espécies desse inseto no mundo. Já não bastasse as coisas que a gente tem por aqui. É uma doença muito grave, muito perigosa. Ficamos cuidando dela por um bom tempo, tratando várias doenças, mas não descobriam a leishmaniose. Quando descobriu, era tarde. Ela era um doce, muito boazinha, amorosa, um dengo em casa, fecha aspas. Tá? Mas a leishmaniose é só uma das doenças que podem ser transmitidas aos pets por mosquitos, como o Culex e o tão conhecido Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue ao ser humano, que pode ser o vetor de parasita da dirofilariose, que acomete cães e gatos. Doutora, boa tarde. E a pergunta que não quer calar: é muita maldade com um bichinho tão pequeno. É verdade. Boa tarde, pessoal. Então, é um mosquito, né, que pode causar uma morte num animal, e assim como nos humanos também, né? Mas ele tem causado grande prejuízo, né? Infelizmente, o que acontece é que às vezes nós, talvez como esse caso que você falou aí, né, não diagnosticado precocemente, né,
E aí lidamos com essa surpresa, né? Pega todo mundo de surpresa, às vezes ele não tem sintomatologia nenhuma que indique que ele tem a doença, né? Às vezes não dá nada de sintomas, nada. E aí quando faz um exame de sangue ou teste rápido, né? Porque existem os testes rápidos, consegue diagnosticar. Então assim, o mosquito hoje, ele é causador dessas duas principais doenças, né? Que é a leishmaniose e a dirofilariose, ambas transmitidas por mosquitos. E hoje temos casos que o Aedes, ele consegue transmitir a leishmaniose também, porque até então era aquele mosquitinho palha, aquele pernilongozinho, Sim. que é o principal. Mas hoje temos casos do mosquito comum, né? O Aedes ser transmissor também da leishmaniose. E aí, o cão, por exemplo, o mosquito fica como um vetor, né? Ele é quem transmite. O cão não consegue passar a doença. Obrigada. O cão não consegue passar a doença para nós, de forma alguma. Ele é um reservatório, Certo. né? E quem transmite é exatamente o mosquito. Mas o mosquito precisa picar o animal e depois picar o ser humano, como por exemplo. Por isso que ele é dito uma zoonose. Ele tem essa capacidade de transmissão para o ser humano, sendo que o cão é somente o reservatório mesmo. O vilão é o mosquito. Tá certo. Gente, nós estamos transmitindo Saúde em Foco hoje pelo NN Play Esportes, tá? Você vai aí, entra aí no YouTube, então você digita NN Play Esportes. Esse esportes é com S mudo, não tem E, tá bom? Então é NN Play Esportes, SPORTS. Você que gosta de acompanhar aqui e ter, já que nós somos rádio com imagem, então você entra aí, NN Play Esportes, tá certo? Então se inscreve aí, ativa o sininho, coloca o joinha, que você vai receber as notificações quando a gente estiver ao vivo aqui. Bom, doutora, por esse motivo, a eliminação de criadouros é fundamental, não apenas para evitar a proliferação da dengue, que atinge a nós humanos, e a proliferação também do vírus da zika, da chikungunya e da febre amarela, que são transmitidas por esse mosquito. Mas também para proteger animais domésticos de diversas enfermidades. Após a morte de Lisa, por exemplo, a família de Márcio e outros 2 cães que viviam com ele em Ribeirão Preto passaram a ser monitorados. Isso porque a transmissão da leishmaniose é semelhante à da dengue. O mosquito pica um animal doente e se torna vetor da doença. Doutora, vamos lá explicar o que é isso. O que é vetor? Quando um animal é picado, então ele passa então a transmitir para outros animais, é isso? Exatamente. O cão, ele precisa estar contaminado, né? São os flebótomos, né? Que são os ovos. Os ovos, na verdade, é a primeira infestação dentro do animal. O mosquito, que é o vetor, ele pica, né, o animal. Com ele consegue ingerir esses ovos, né? Esses flebótomos, e aí levá-los até outro animal ou ser humano. Então, o cão, ele é o reservatório, ele vai ficar a doença lá, né, quietinha, ela tá lá, ela existe. Às vezes não tem nenhum sintoma, como eu tinha falado aqui no início, mas a doença está. Então, o mosquito vai lá, quietinho, porque essa época, por exemplo, que chove, faz um sol, chove, então é propício para o mosquito, ele se desenvolve muito, né, aumenta a quantidade de mosquitos, e aí as chances. E os casos começam a aparecer, André, logo em seguida, assim, impressionante. Época muito fria, ou chove, faz um calor danado e chove e depois faz um sol, ele se desenvolve. E aí vem todas as doenças associadas. E a leishmaniose é uma delas. Ela aumenta muito nesses períodos também. O diagnóstico, né? Olha só, abre aspas aqui para esse casal, né, que estava criando a Lisa. Ele diz assim: a gente ficou um tempo em vigilância, porque essa doença pode passar para os outros animais e até para a gente. Mas não é comum de se ouvir. Eu ia mandar cremar o corpinho dela, mas a doutora pediu para deixar no hospital veterinário para fazer estudos. Aí, tem lá, só em 2019, 10 pessoas morreram em decorrência da leishmaniose visceral, o tipo mais agressivo da doença em São Paulo, tá, gente? No estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, 85 casos foram confirmados, sendo a maioria deles nas regiões de Marília, interior de São Paulo, terra da TAM, onde nasceu a TAM Transportes, o nome é TAM, as pessoas às vezes não sabem por quê, mas a TAM surgiu em Marília porque era táxi aéreo Marília, então por isso que surgiu a TAM.
Saúde em Foco também é cultura, tá? E Araçatuba, interior de São Paulo, também cidade muito conhecida. Já a leishmaniose tegumentar americana, popularmente conhecida como úlcera de Bauru, que causa feridas na pele e nas mucosas, levou ao óbito de 3 pessoas no estado de São Paulo no ano passado. O número de infectados, por sua vez, chegou a 315. Doutora, aí tá, a gente tem um problema nos pets, e são casos raros, mas eles existem, estão aqui catalogados pela Secretaria do Estado de São Paulo, o maior estado populacionalmente falando do país. E São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, né? Só na capital tem 12 milhões, se eu não me engano. Então, claro que é proporcional ao número de pets também. A gente ouve falar pouco aqui porque nós temos uma população pequena no Nordeste em relação, comparado com esses grandes centros. Lembrando, gente, nós estamos transmitindo o Saúde em Foco hoje, a partir de hoje, pelo NN Play Esportes. Esse esportes aí é SPORTS, tá? Então se inscreva lá, como você tenha feito a sua inscrição no NN Play, tá legal? Então, doutora, existe uma rara possibilidade, mas existe uma possibilidade de nós, seres humanos, também. E o que é que eles causam? Esses problemas causam nos cães e nos gatos também. Olha, André, infelizmente, eu tenho que abrir um parêntese aí. Tá, esses dados em São Paulo, realmente São Paulo não é área endêmica, mas o Nordeste sim. Nós temos muito mais evidências aqui? Muito mais casos, muito mais. Arapiraca mesmo, muitos casos. Então, em São Paulo, realmente, a leishmaniose, ela é uma doença que aparece pouco, começou a aparecer agora, há uns 2, 3 anos atrás, começaram a aumentar esses surtos, mas a nossa região, especialmente região litorâneas, né? Talvez São Paulo capital não, mas Santos, por exemplo, né, deve ter muito mais casos. Então, regiões litorâneas, era assim que era conhecido essa doença, doença de regiões litorâneas. Hoje nós vemos essa migração acontecer e a largos passos, né? A gente vê essa migração acontecer assim rápido mesmo, porque no sertão a gente é uma doença litorânea. Por que tem tantos casos no sertão? Aqui, Pão de Açúcar, Olho d'Água, aqui eu já trabalhei na parte de vigilância sanitária. Sim. Muitos casos. Então, é uma doença realmente crescente e endêmica, né? Existem muitos casos aqui no Nordeste, mais ainda que em outras regiões do Sul. E todo momento, infelizmente, não é uma doença mais silenciosa, não. É uma doença que está aí na cara de quem quiser ver, né? A dirofilariose, sim, está um pouco mais tranquila, mas não deixa de chegar. Eu tenho um cão próximo da minha irmã, está com a dirofilariose, ele contraiu a dirofilariose, né? A gente não esperava nunca, um cão saudável, enfim, todo protegido, e contraiu a dirofilariose. Então, assim, não está longe, não está distante da gente, né? Está próximo mesmo. Basta ter o mosquito que a possibilidade existe. Tá. Agora, doutora, geralmente, eu fico pensando naqueles cães de população de rua, né? Diga-se de passagem, Arapiraca, infelizmente, não tem políticas voltadas para isso. Nós temos diversos ONGs aqui, vamos dizer assim, né? Vamos chamar, nós temos aqui diversas cuidadoras, diversas pessoas que se propõem, né, a ajudar, a tratar, a acolher esses cães de rua. Nossa cidade precisa realmente ter mais atenção também a essa população de cães que ficam nas ruas. Às vezes você encontra 15, 20 cães de uma vez só, uma matilha pronta para fazer e às vezes até para atacar as pessoas que ninguém tem culpa, e eles também não. Eles não, né? Muito menos. Então, doutora, essa doença é uma doença silenciosa para o pet, e se é silenciosa para o pet, vai ser para a gente também, porque afinal de contas, eu nunca vi o Bolota falar, graças a Deus, né? Doutora, porque graças a Deus, eu não podia perder a piada, não. Tomara que ele nunca fale mesmo, não. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, é silenciosa. E os animais de ruas realmente são dos maiores reservatórios, né? Já pela predisposição a ser contaminado ou ser picado pelo mosquito. E eles realmente transmitem mais doenças. Mas é realmente o que menos tem culpa nisso tudo. É o que menos tem culpa. São as vítimas, né? Do nosso processo.
Então, é uma doença, quando inicia, muito silenciosa. Existem 2 tipos de leishmaniose, né? Que foi comentado aí, a tegumentar e a visceral. A visceral, com certeza, é a mais agressiva, porque ela tem preferência geralmente por baço, né? Mas pega também parte renal, fígado. Não, desculpa, ela tem preferência por fígado, mas também acomete baço, aqueles órgãos hematopoéticos e também renal. É muito comum pacientes, no final, em término, né? Tem muita alteração renal. Mas é silenciosa. Às vezes, começa a dar aquele primeiro sinal, por exemplo, uma coceira, um problema de pele, que começa a ser tratado. Por isso que às vezes perguntam aqui: meu cão está se coçando, tem uma ferida, o que fazer? É muito amplo, né? É muito amplo. A gente precisa realmente investigar aquele problema. Então, ali pode ser uma leishmaniose escondida, que deu somente tegumentar, e que a gente está ali naquela lesãozinha, tratando a tempo com pomada e não fica bom, melhora e volta, entendeu? Então, é silenciosa. Eu já peguei vários cães, sabe, André? Sem sintoma nenhum, saudável, se alimentando bem e positivo, né? No teste rápido. Nesses casos, a gente faz uma investigação mais a fundo, a gente faz coleta no linfonodo para identificar se realmente aquilo não é um achado que confundiu com outra doença, porque pode acontecer os falsos positivos. Aí a gente vai investigar. Geralmente sempre dá positivo, infelizmente. Mas como o objetivo é justamente dizer isso. É uma doença silenciosa. Muito silenciosa. Um abraço aqui a dona Hilda. Um abraço também a Fátima, lá em Coruripe. Muito obrigado pela audiência. Abraço aqui Sandra Amorim. Muito obrigado também pela audiência. Doutora, isso tem a ver, aí quem está em casa também, tô perguntando, gente, tô fazendo papel aqui, tá, de vocês que estão em casa. 99639-8389 é o WhatsApp da NN, você manda suas dúvidas para cá. O assunto da entrevista de hoje com a médica veterinária Alexandra Nogueira da Bicho de Patas é: o que um simples mosquito pode fazer com o meu pet? É isso aí. O que um simples mosquito pode causar no meu pet? Doutora, condições de higiene dos pets, isso pode ter, ou no ambiente dele, isso pode ter algum tipo de influência para que atraia o mosquito? O que é que atrai esse mosquito? O mesmo que atrai o mesmo mosquito é realmente mais água parada, né? A condição de higiene, por exemplo, do pet talvez influencie, mas o que vai fazer os ovos, o desenvolvimento do mosquito, é realmente aquela água que fica ali parada, realmente aquele cuidado que a gente já sabe que tem com a dengue, com a chikungunya, com a zika, é totalmente idênticos, né? O cuidado é exatamente esse, evitar essa proliferação do mosquito, Mas, uma vez que isso, às vezes, é impossível, né? Porque mesmo o meu quintal está muito limpo, não tem água acumulada, mas de repente o meu vizinho, de repente aquele mosquito que veio do outro lado da rua, daquele entulho que ficou ali, vai desenvolver o mosquito. Então, para isso, é necessário que o cão esteja protegido, né? Existe a proteção contra a leishmaniose, que é o mais barato e o mais eficaz, na verdade, né? Você proteger hoje é tudo, sempre foi tudo. Então, existem coleiras repelentes, né? E existem produtos que repelem o mosquito, né? Uns mais eficazes e outros menos, mas existem vários no mercado. E a própria vacina, que hoje é o indicado, é fazer a vacinação anual contra a leishmaniose e contra a dirofilariose. Os dois têm vacina. Então é bom ficar antenado aí nas questões vacinais dos seus pets para que eles possam ser protegidos. Doutora, falando nisso, quem é mais acometido por essas doenças? Os cães ou os gatos, ou isso é indiferente? Não, os cães. Os cães, ele tem uma predisposição muito maior. Os gatos, existem casos raros de leishmaniose. Dirofilariose em gatos, não tenho relatos, mas leishmaniose teve relatos em São Paulo de alguns casos, que pode estar acontecendo também, a subnotificação, né? Às vezes o gato morreu e não foi identificado. Pode acontecer isso, uma vez que a gente não procura leishmaniose em gatos, certo? Mas é também acometido sim. Doutora, por muito tempo, a única opção à leishmaniose era a eutanásia do animal. Era, né, o animal infectado. Mas o medicamento recém-aprovado pelo Ministério da Agricultura, ele promete a expectativa de vida de cães e gatos, reduzindo a quantidade de parasitas no organismo. Entretanto,
é importante dizer o seguinte, que não existe cura para essa doença. Uma vez infectado, o pet sempre carregará consigo o protozoário parasitário, mesmo sem apresentar sintomas da doença. Abre aspas, diz assim: a eutanásia não é obrigatória, mas a pessoa tem que ter consciência, principalmente se tiver criança ou idosos em casa, de que o animal pode significar contaminação. É uma responsabilidade muito grande optar por tratar e manter esse animal, né? Esse é o grande problema o grande problema, de verdade. O tratamento existe uma droga chamada metilforam, né? Que é uma droga, infelizmente, um custo muito elevado. Às vezes o tutor não tem condições de manter e especialmente manter monitoração intensa. Não é obrigatório, né, a eutanásia, mas é obrigatório a notificação, né? A gente precisa notificar os órgãos competentes de saúde, no caso a vigilância sanitária, aqui do nosso centro de zoonose que nós temos, porque tem prefeituras que não têm centro de zoonose, mas tem vigilância sanitária, todas têm vigilância sanitária. Então, comunica ao centro de zoonose, né? É obrigatório a comunicação, né? O médico veterinário não pode só identificar como positivo e ficar quieto, tem que ser identificado. E aí o pessoal da prefeitura consegue fazer um acompanhamento aí, como é que tá os pacientes, se veio a óbito, se está cuidando, o que é cuidar? É mantê-lo no mínimo de coleira repelente. No mínimo, é a forma mais... Existe, claro, tratamentos com vacinação também no início, existe forma de tratamento, certo? Mas, no mínimo, manter aí a coleira repelente. E é o que você pode fazer em casa. Se você suspeitar, o cão tem um problema de pele, talvez que não saiba o diagnóstico, no mínimo você usa aí uma coleira repelente para ajudar que o mosquito não pique esse animal. Porque na realidade, quando deve ser muito difícil, doutora, você diagnosticar um pet com esse problema, porque existe a questão emocional do tutor, né, da família, só quem tem um sabe, né? Você que tem o seu pet em casa, você sabe de tudo que ele representa para você, né? Quando eles se vão, tem pessoas que têm problemas graves, sérios, inclusive de depressão, porque era uma alegria, né? Em casa, eu tenho uma amiga médica, não vou citar o nome, porque é questão de... Eu não vou citar. Mas ela disse assim: André, eu tive uma que eu peguei na rua e peguei ela com um problema semelhante a um câncer, né? Ela foi tratada de todas as formas que você imaginar que ela poderia ser, né? Infelizmente, um desses cânceres foi removido, o outro ficou, né? O médico disse que não tinha condições de tirar, porque já tinha vários, né? E disse assim: olha, na segunda vez que ela teve que sair daqui de Arapiraca, ela levou para um local em Maceió, e um médico de Recife disse: olha, o que você podia fazer, você fez. Ela me disse isso em meio a lágrimas, numa visita que eu tive há alguns dias atrás a essa médica amiga. Ela disse: André, você não imagina como é você se sentar ao lado dela no caso, né? E dizer adeus. É muito difícil. Decisão difícil demais de ser tomada. Sabe? É decisão difícil. Imagina você ter o seu pet ali, tá tudo bem, aparentemente tudo bem, e no exame, olha aí, você imaginou uma coisinha dessa aí, brincando, sorrindo pra você, porque eles têm um sorriso também, viu, gente? Não é por nada não. Concordo. Né? Eles têm um sorriso, e a alegria, tem uma ali naquela churrascaria ali, Sabor do Agreste. Toda vez que eu vou ali, rapaz, tem uma pretinha ali, já botei o nome dela de Pretinha lá. Ela parece que sabe quando eu chego. Ela vai pra perto e fica lá, esperando. Não dê osso, viu, gente? Por favor, não dê osso. Se você não puder dar um pedacinho de carne maciça, não dê nada não. Dê nada. Mas não dê osso não, viu? Eu não faço isso não. A parte da gordurazinha que você não come, que eu não como, eu dou, mas eu não dou osso não, porque pode ter um problema grave nisso aí, tá certo? Então, doutora, fala pra mim, tem algum exame que possa diagnosticar, o exame de sangue, por exemplo, ele pode diagnosticar uma ultrassom
já pode, o ultrassom vai ser no estágio mais avançado, mas um simples exame de sangue, por exemplo, de quanto em quanto tempo ele deveria ser feito? Então, pelo menos semestralmente, cada 6 meses, um exame de sangue, no caso da dirofilariose, ainda consegue pegar, por sorte, alguma dirofilária, tá? Mas existem os testes específicos mesmo para leishmaniose. Semestralmente, a cada 6 meses, faz esse teste para verificar. E qual foi a outra pergunta, André? Como é essa questão de tomar essa decisão? Como é que você vê essa questão do tutor, de saber que ele tem um pet, que ele tem leishmaniose, que se ficar em casa pode transmitir, principalmente se tiver pessoas, crianças e idosos, e o que é que você aconselha, ou você não aconselha nada, espera o tutor decidir? Não, eu converso muito, porque eu tenho que conversar com ele, identificar com ele o que é que está acontecendo de fato, né? Se for uma leishmaniose, por exemplo, tegumentar, a vida dele já não está tão boa, ele está sofrendo muito, existe a opção da eutanásia, mas se o paciente não tem sintoma, o paciente está bem e foi diagnosticado, né? Então isso a gente precisa ser muito bem informativo, informar os pós e os contras, pedir para ele ir para casa, conversar com a família dele, porque às vezes eles chegam, não, eu vou eutanasiar agora. Eu digo, não é um assunto para agora, hoje, imediatamente. Você precisa ter contato com seus familiares, a esposa, o esposo, os filhos, conversar e entender o que está acontecendo nesse momento, né? Se existir condições para... Às vezes a gente, não tem condições, mas às vezes você faz uma campanha, conversa com um amigo, mas tenta, né? Tenta fazer alguma coisa, porque muito pior, tanto para o seu melhor amigo, né? Que vai ser eutanasiado, quanto para o próprio ser humano. Poxa, você interrompeu uma vida e você não poderia ter tentado, né? Eu sempre peço para eles se questionarem em relação a isso. Mas eu entendo muito bem que não é fácil não eutanasiar e não é fácil eutanasiar. Não é fácil a decisão, tá? Mas eu converso e explico detalhadamente e tento mostrar para eles que é uma decisão muito delicada e precisa ser conversada muito antes, ser conversada antes para não haver ressentimentos e não haver dúvida. Já pensou? Depois da eutanásia, você não deveria ter feito isso? Né? Então é isso. E assim, é um ser que, enquanto esteve com você, pode ter certeza, só trouxe alegria. Só lhe trouxe alegria. São anjos sem asas, né? Quem tem um pet sabe muito bem daquilo que eu estou falando. O apego emocional que você tem a essas criaturinhas, como dizem esses seres humaninhos. Né? Tem um mosquito palha, você vai ver aí. Aí, ó, esse é o mosquito palha, gente, tá? Ele é completamente diferente, ele é feio. O mosquito já é um negócio feio, esse daí é horrível. Não tinha visto esse mosquito de tão perto assim, não, tão grande, né? Mas quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play Sports tá vendo aí, né, como é feio esse mosquito que transmite isso aí. Ele gosta aí de lugares úmidos. Então, para quem tá em casa, né, é deixar ou não deixar, né, tudo certinho. E aí a gente precisa tratar isso, né? Então a senhora falou de vacina e tem uma coleirinha repelente também. Tem sim. Né? Que vale por quanto tempo? Falando da leishmaniose, vai depender da marca, né? Mas geralmente são 8 meses de proteção contra o mosquito, né? Aí, por exemplo, tá na imagem, é uma coleira repelente, né? E hoje a gente também tem o benefício dessa mesma coleira repelente ser repelir também carrapatos e pulgas. Então já vai ajudando aí no triplo sentido. No caso da dirofilariose... É aquela coleirinha ali? Aquela verdinha ali? Essa não aparece... Essa branca. Essa branquinha aí. Tá. Tem uma verde sim, mas essa não tá aparecendo que é uma coleira verde de uma marca conhecida. Tá, parece mais um acessório. Parece um acessório mesmo. Tá. Então a leishmaniose, a dirofilariose, aí tem medicações, né? Geralmente são o que ajuda também para matar todos os parasitas, que são vermífugos, que tem essa capacidade de combater a dirofilariose no início, tá? A dirofilariose no início, antes que ela chegue no coração, porque nós não conversamos sobre isso. A dirofilariose também é uma doença, por isso que ela não tem cura, não tem tratamento para ela hoje, né? Claro que existem alguns tratamentos
muito sem sucesso, que é a retirada do verme do coração, porque ele se aloja no coração. Uma vez alojado no coração, ele não tem mais, a gente não consegue com medicação nenhuma matá-los. Então, cirurgicamente, ele pode ser resolvido. As cirurgias que existem não têm tanto sucesso, né? Às vezes tem vermes, se vocês têm uma foto aí da dirofilariose já no coração, o verme fica todo enrolado no coração e ele continua se desenvolvendo. Então, para a gente proteger isso e impedir que esse verme chegue até o coração, precisa ser vermifugado todos os meses. Todos os meses faz vermífugos. Ou a vacinação uma vez ao ano. É a forma de combater a dirofilariose, tá? A leishmaniose, forma de combate, é a vacina, né? É o número 1 hoje, é o padrão ouro de combate da prevenção à leishmaniose, seguido da colocação da coleirinha também. Se eu vacinar não coloco a coleira? Sim, tem que colocar a coleira, porque a vacina hoje, o preconizado é que tenha 89% de chance dele não ser contaminado. Então, esses mais ou menos quase 10% que faltam, a gente consegue fazer com a coleirinha. Então, hoje a proteção padrão ouro é vacina mais coleira repelente. Ok. Olha, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play Sports vai ver as imagens aí, tá? Tem um cãozinho ali e vocês vão ver, parece com todo respeito a quem gosta de massa, parece um macarrão, né? Todo enrolado no coração. Todo enrolado no coração do pet, né? Você não se inscreveu não? Se inscreva aí no NN Play Sports, estamos transmitindo. Tá aí, ó. Tá aí o petzinho. Isso ali vai aparecer outras imagens. Aquilo ali, ele é como se fosse fazendo um emaranhado, né, doutora? Exatamente, no coração. É dirofilariose, outra doença, né? E olha, isso afeta o humor do cão, doutora? Ele desde o início, quando ele tá só com os primeiros parasitos, ele já sente um cansaço, uma indisposição. E depois que ele começa a migrar para outras partes do corpo, como por exemplo para o coração, aí ele tem doenças similares a doenças cardíacas, muita tosse, muita indisposição. Olha lá, tem outro verme. Olha aí, essa imagem. Eu já aí, vi imagem, né? Ele tomado, ele consegue abraçar o coração inteiro. Assim ainda tá bonzinho, né? Infelizmente. Então ele é muito cansaço, muita tosse, insuficiência cardíaca ele causa, insuficiência das válvulas mitral, então, enfim, uma série de problemas ele causa num paciente quando contaminado. Agora, infelizmente também tem casos que no início nem tem sintoma. Tem animais que eu já peguei positivos para dirofilariose, inclusive quando íamos vacinar, porque para vacinar tem que fazer um teste rápido, tanto a leishmaniose quanto a dirofilariose. Então, quando íamos vacinar, positivo para dirofilariose. Não, o cão veio para vacina. Não pode vacinar. Não pode. Ele contaminado. Não pode. Tá. Agora, doutora, banho semanal, lógico que quem tem o seu pet cuida, inclusive lá na Bicho de Pato se dá banho do gato, viu, gente? Você que não sabia, eu já vi gato tomando, eu nunca tinha visto na vida um gato tomando banho, a não ser o banho dele mesmo. É porque o gato é um bicho completamente independente, até para isso o gato é independente, ele mesmo dá banho nele, né? Você vê o gato se lambendo ali, ele tá tomando banho, é o banho do gato, como se fala, né? Aliás, quando a casal tinha problema de água aqui, dá vontade de dizer que o arapiraquense tem que tomar banho de gato aqui, mas o negócio tá melhorando, né? Melhor. Graças a Deus, já tem água em um monte de lugar. Falta ainda, é meio deficiente, mas ainda está melhor do que o que era antes, há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Aí, doutora, o banho, ele também ajuda ou pode proteger, porque o que a gente sabe é que uma coisa que eu já, inclusive, já testei. Eu tenho sangue doce para mosquito. Minha esposa não. Podia ser o contrário, não era? Deseja uma água, bichinha, né? Deixa o bichinho lá. Pai, pelo menos podia dividir. Metade picava ela, metade picava eu, não era? Né? Porque, vou dizer, só pega eu, pai. Né? Ela não pega não. Aí, veja, é o seguinte, uma coisa que eu já ouvi, as pessoas dizem o seguinte: André, mosquito não gosta de cheiro. De nenhum tipo de cheiro. Então, por exemplo, se você usar um hidratante para dormir, uma dica boa aí, né, para você, mulherada e macharada também, que tá ouvindo aqui o Saúde em Foco. Se você tiver um lugar que você tem muito sangue doce para mosquito, se você usar um hidratante de pele, ali onde a perna fica descoberta, aqui no braço e tudo, você que dorme como eu, só de bermuda e camiseta, eles não pegam você, porque eles não gostam de cheiro, de qualquer tipo de cheiro. Pode ser um sabonete, você tomou banho ali,
passou o sabonete antes de dormir, eles não vão picar. Boa. Né? Boa dica. Então, eu quero perguntar, doutora, o banho nos pets também, apesar de ser um banho semanal, que ninguém dá banho no pet todo dia, como a gente toma, né? Esse banho com esses produtos e tudo, esses especiais, tem alguns produtos já repelentes, a indústria já pensou nisso também, em dar banho no pet, com um adicional ali de um repelente para justamente coibir a picada desses mosquitos? Tem, hoje nós temos shampoos à base de citronelas, né? Mas que a eficácia não é tão boa, André, porque ele fica ali 1 dia, 2 dias no máximo. A gente não tem esse hábito, na verdade, não pode dar um banho no pet todos os dias. Não pode, porque eles têm glândulas sebáceas que fazem exatamente essa proteção da pele, né? Talvez se você der muito banho, aí sim vai te proteger, mais fácil o mosquito picar e conseguir atravessar essa barreira. Então, não que eu estou dizendo que ele tem que ficar sujo. Não é isso. É que hoje a gente pode usar produtos. Existem os repelentes, sim. Você me perguntou. Existem os repelentes. E existem os banhos a secos. Que eles também, pensando nisso, eles têm uma fragrância que você pode fazer diariamente. A cada 2 dias, você pode estar fazendo. Mas hoje, pensando nesses mosquitos, pensando nisso, realmente os banhos não estariam nessa importância, falando em relação a livrar do mosquito, né? Hoje a importância é repelir e usar coleiras, é o que dá para ser feito. Fazer o exame para ver se o pet tem algum desses problemas. Não tendo, vacina ele. A vacina é anual? A vacina é anual. A prima vacinação nunca foi vacinado, são 3 doses, 1 dose a cada 21 dias, tá? Da leishmaniose. E depois, anualmente, 1 dose. Se não atrasar, porque existe um protocolo mundial aí, que não pode atrasar nenhum dia. Atrasou, refaz o protocolo, refaz o teste, refaz o protocolo. Por isso que não pode atrasar. Já a dirofilariose aplicação única, anual. Mesmo os que nunca foram vacinados. Só que eles têm que ter uma idade mínima aí de 5 meses para poder fazer a vacinação. 5 meses leishmaniose, 8 meses dirofilariose. Perfeito, tá falado aí. Você pode assistir quando quiser esse programa que tá aqui no NN Play Esportes. Se inscreva, tá, gente? No NN Play Esportes, com S. NN Play, viu, Ana Paula? Se inscreva aí no NN Play Esportes, SPORTS, tá certo? Se inscreva e ative o sininho, dê o seu joinha, porque quando a gente estiver fazendo transmissão ao vivo, você vai receber a notificação para você ficar acompanhando as nossas transmissões aqui ao vivo, tá certo? Conversei com a doutora Alexandra Nogueira, ela é médica veterinária aqui da Bicho de Patas, fica aqui no Ouro Preto, ou então no São Luís, como você quiser, né? O telefone de lá da unidade do Ouro Preto, anota aí para você levar o seu pet lá a partir das 8 da manhã até as 19, né, doutora, lá? Isso no Ouro Preto. No Ouro Preto. Então, 99663-1166, tá? E a unidade 2, que é na Baixa Grande, que inclusive já tem banho e tosa na unidade Baixa Grande também. Emergência 24 horas, tá, gente? Então você tem os serviços ali das 8 às 19 e emergência 24 horas para você cuidar do seu pet. Fica bem pertinho ali da Super Connect. Isso mesmo. A provedora de internet de Arapiraca aqui, a Super Connect ali naquela curvinha que vai ali para a Barriguda, que chama, né? Aquela curvinha, quase a curvinha da Barriguda ali, do lado direito, você vai ver logo 24 horas, um aviso lá, 24 horas da Bicho de Patas. Tá legal? A unidade 24 horas, anota aí o telefone para você não perder a oportunidade de ligar para lá. Lá você vai encontrar coleiras, repelentes, você vai encontrar também rações de diversos tipos, inclusive para todo tipo de pet lá, inclusive rações diet e light, eles têm isso aí também. Tá? Anota aí, 98865-0800. 98865-0800 é o telefone lá da Bicho de Patas da Baixa Grande. Doutora Alexandra, muito obrigado pela concessão da entrevista. Até a próxima, sempre trazendo notícias, assuntos interessantes aqui para que a gente possa cuidar melhor dos melhores amigos do homem. André, muito obrigada. Obrigada a todos que tiveram a paciência de ouvir, quiseram se informar um pouco mais, né? Sobre esses nossos pets, sobre os amores das nossas vidas, porque são anjinhos de verdade. E toda semana estamos aqui, né? Toda semana com uma mensagem diferente. E se tiver algum tema que vocês porventura queiram ouvir aqui, pode nos comunicar que teremos a maior satisfação. Bacana. O Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió.
Tá? Você pode ligar para lá para 4009-6001 para marcar consultas e exames. Tá? Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Peps. Quero falar para você também para aumentar a sua imunidade. Isso, da Propocaps. Isso é o seguinte, ó. Anota aí, tá? Própolis vermelho e verde, vitaminas de A a Z para aumentar a sua imunidade. Você quer emagrecer? Também tem a Propofit, que tem vitaminas de A a Z, e também a própolis vermelha e verde. Acelera o emagrecimento de forma saudável. Você vai encontrar no telefone o DDD 829-9158-8419, ou então você vai encontrar na Nosso Granel, aqui em Arapiraca, na Avenida Rio Branco, ali depois do Plaza Hotel. Tá aí as embalagens da Propocaps e da Propofit. Não aceite outro, tá? Faça o dever de casa, não compre alhos por bugalhos. Esses são os produtos que a gente está falando aqui, porque tem registro na Anvisa e reconhecimento dos órgãos principais de saúde aqui do estado de Alagoas e também do nosso querido Brasil, tá bom? Edmilson Mello, muito obrigado pela técnica, muito obrigado também Marco Aurélio pelas imagens aqui. Se inscreva no NN Play Esportes. Vem aí o palmeirense mais arretado que eu conheço na vida, Sérgio Paulo, DJ Sérgio Paulo, trazendo muita alegria para você, para sua tarde, muita irreverência, muita música bacana. E só com ele aqui você tem essa alegria. Continua na programação da gente aqui. Amanhã a gente volta, vamos entrevistar o Dr. Herbert Toledo novamente. Amanhã em horário normal, viu, gente? 12h, tá? Eu fiz a besteira de mandar a mensagem pro Dr. Herbert, viu, Edmilson Mello? E o corretor aqui do meu WhatsApp colocou o horário pro cara chegar às 12h45. Em vez de 11h45. Ele chegou no horário. Ele chegou 12h45 aqui. E quando ele me mostrou a mensagem, eu fiquei morto de vergonha. Vamos falar sobre Março Azul. É o mês de prevenção ao câncer coloretal. Esse câncer dizima muitas pessoas. É também um assunto de saúde pública no Brasil, tá? 40 mil pessoas morrem por ano por conta desse câncer. E ele é silencioso. Quando você vai descobrir, às vezes, já está avançadíssimo por um simples exame que você podia fazer e que tem tanta gente, tem tanta frescura de fazer, que é a colonoscopia. Eu fiz uma em 2019 e estarei fazendo outra em 2022. Eu vou colocar o vídeo, não fazendo, tá, gente? Que não dá para... O YouTube não deixa, claro. Não vai para deixar mesmo, não. Né? Mas eu vou deixar fazendo o preparo, como é. Mas o pior de tudo, acredite, não é o exame, é o preparo. Você tomar aquele negócio que não tem gosto de nada e é muito doce, muito ruim aquele trem, tá? Mas vou dizer um negócio a você, meu filho. Olhe, quando se fala em prevenção de câncer, né? A gente faz qualquer coisa. Não tem problema nenhum de fazer nenhum tipo de exame. E vamos parar com isso. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Se a gente quer viver mais e ter mais qualidade de vida, a gente precisa se cuidar, né? Então, o exame da próstata, uma colonoscopia, não é nada. O problema é você enfrentar uma químio, uma rádio. Você não quer saber isso, o que é isso, não. Não queira saber o que é isso, não. Porque tem pessoas que, dependendo do biotipo, doutora, e de como a pessoa tem a sua vida, elas nem aguentam fazer, muitas vezes, muitas sessões de químio nem de radioterapia. E aí, né? Então, perdeu a vida porque não se cuidou, porque não fez o exame precoce. Os médicos estão clamando aí para que as pessoas façam o exame para prevenir o câncer coloretal. A partir de certa idade, a partir de 50 anos, você já tem que começar a prevenir. Eu já tenho 50, fiz antes porque eu tinha diverticulite, era necessário ter feito por conta... e lá deu um pólipo, tá? E foi encontrado um pólipo. A maioria das pessoas que fazem a colonoscopia é encontrado pólipo. Só que o pólipo é uma lesão pré-cancerígena que pode evoluir ou não para um câncer, dependendo do tipo. E rápido, né? Eu só tinha um. Foi removido, foi avaliado, mas eu tenho que voltar lá. Vamos voltar. Amanhã a gente vai falar com o Dr. Herbert Toledo sobre isso. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas.